Oi, me chamo Isabelle. O nosso grupo é composto pelo Matheus, Vitória, Nathaniela e Carla. Nossa apresentação aqui é sobre o Censo da Educação Básica do ano de 2018 e dentro dessa apresentação ela abrange diversos tópicos. Introdução. A declaração das informações escolares ao censo escolar é obrigatória para todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica no país e deve ser feita com base nos documentos administrativos das escolas e redes de ensino. Para a gente entender melhor o que seria esse censo, gostaria de colocar aqui essas 4 questões. A primeira é o que seria o censo escolar. Ele é um levantamento estatístico anual coordenado pelo INEP e realizado em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação e engloba escolas públicas e privadas de todo o país. Por que é preciso fazer essa declaração? Porque com as estatísticas em mãos, é possível distribuir os recursos da melhor maneira entre as instituições e prestar auxílio às que necessitam de mais fundos, como livros, merendas, transporte estudantis e até mesmo centros oriundos desse censo escolar. E como são coletadas essas informações? Elas são coletadas e enviadas pelo Educacenso, uma plataforma online, onde um representante da instituição cadastrado no portal, ele preenche um formulário entre os meses de maio e junho. E qual é o objetivo desse censo escolar? O objetivo desse censo é fornecer informações sobre as condições de oferta e atendimento do sistema educacional brasileiro. E aí vou deixar a fala aqui com meu colega, que vai dar continuidade, explicando mais para vocês o que é e como funciona, né? O censo da educação básica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu fiquei de apresentar sobre o Censo Educacional de 2018, alguns dados do Censo Educacional. Eu fiquei responsável por apresentar os dados do ensino fundamental, médio, EJA e ensino profissional. Eu iria apresentar um slide sobre a minha pesquisa. O ensino fundamental, Histórico. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a rede municipal apresenta a maior participação, com 67,8% das matrículas, sendo seguida pelas redes privadas, compostas por 17,4% da rede privada, não conveniada, e 1,5% da conveniada. O estadual apresenta 13,4%. Em relação às matrículas da rede pública, o percentual de matrículas da rede municipal se manteve estável entre 2014 e 2018. Enquanto isso, observou-se uma redução de 1,4 pontos percentuais nas matrículas da rede estadual. Na rede privada, houve uma redução de 1 ponto percentual nas matrículas das redes privadas conveniadas. Aqui é o gráfico que apresenta esse histórico, Entre 2014 e 2018 teve uma queda, nas matrículas, que vocês podem ver. Aqui são das privadas sem conveniadas e das privadas conveniadas, os pontos verde e os pontos mais claro, que é da rede municipal a matrícula da estadual também. E da federal acho que não tem nenhuma, eu acho, matrícula. Dependência administrativa e localização da escola. Ao avaliar com o número de matrículas do ensino fundamental está distribuído em relação à localização, observa-se que a maioria das matrículas, 86,4% do ensino fundamental, está localizado em escolas urbanas. Além disso, 98,9% das matrículas da zona rural são atendidas pela rede pública.
Proporcionalmente, existe o maior número de matrículas da zona rural nos anos iniciais, 15,1%, do que nos anos finais, 11,8%. Aqui estão os gráficos apresentando esses números, né? Anos iniciais, anos finais. Tempo integral. Em 2018, 9,4% dos matriculados no ensino fundamental permaneceram 7 horas diárias ou mais em atividades escolares, caracterizando-os como alunos de tempo integral. A proporção de matrículas de tempo integral é substancialmente menor na rede privada do que na rede pública, representando apenas 2,2% das matrículas. Agora eu vou falar do ensino médio, né? Histórico. Em 2018, foram registradas 7,7 milhões de matrículas no ensino médio. O total de matrículas no ensino médio segue tendência de queda nos últimos anos, em que se deve tanto à redução de entradas provenientes do ensino fundamental. A matrícula do nono ano teve queda de 8,3% de 2014 a 2018, quanto à melhoria do fluxo no ensino médio. A taxa de aprovação do ensino médio subiu 3,0 pontos percentuais de 2013 a 2017. Nesse período, o número total de matrículas no ensino médio reduziu 7,1%. No sentido contrário, a matrícula integrada à educação profissional cresceu 24,9% dos últimos anos, passando de 468.212 em 2014 para 584.564 matrículas em 2018. A rede estadual possui a maior participação na matrícula do ensino médio, com 84,7% das matrículas, sendo seguida pela rede privada, 12,1%. Apesar de ser a etapa de maior expressão da rede federal, sua participação é de apenas 2,7% das matrículas. O percentual de matrícula da rede estadual se manteve estável entre 2014 e 2018. Enquanto isso, observou-se um aumento de 0,9 pontos percentuais na participação das matrículas da rede federal. No mesmo período, observa-se ainda uma redução de 0,9 pontos percentuais na participação das matrículas das escolas privadas conveniadas. A matrícula total nas escolas privadas se manteve praticamente estável em relação ao ano de 2017. Aqui estão os gráficos que apresentam esses números, né? Dependência administrativa e localização da escola. Ao avaliar como o número de matrículas do ensino médio está distribuída em relação à localização, observa-se que a maioria das matrículas, 95,3%, está localizada em escolas urbanas. Resumo técnico Ciência da Educação Básica 2018. Além disso, 96,1% das matrículas da zona rural são atendidas pela rede pública. A rede federal é a que apresenta, proporcionalmente, o maior número de matrículas localizadas na zona rural. Aqui estão os gráficos também. Em 2018, tempo integral. Em 2018, 9,5% dos matriculados no ensino médio permanecem 7 horas diárias ou mais em atividades escolares, caracterizando-os como alunos de tempo integral. Em 2017, esse percentual era de 7,9%. A proporção de matrículas no tempo integral é maior na rede pública, 10,3%, do que na rede privada, 14,4%. Desde 2014, a proporção de matrículas da rede pública classificadas como de tempo integral aumentou 4,6 pontos percentuais. Educação de jovens e adultos. História. O número de matrículas na educação de jovens e adultos, EJA, diminuiu 2,9% em 2014 a 2018, chegando a 3,5 milhões em 2018.
Essa queda foi influenciada especialmente pela redução de número de matrículas da EJA de nível fundamental, que teve queda de 10,1% de 2014 a 2018. Aqui está o gráfico apresentando esses números. A dependência administrativa e localização da escola. Na educação de jovens e adultos, EJA de nível fundamental, 62,7% das matrículas estão na rede municipal, seguida pela rede estadual e pela rede privada, que apresenta 33,1% e 4,2% das matrículas, respectivamente. Aqui está o gráfico que apresenta o número de matrículas no EJA do ensino fundamental e médio, que faz uma comparação entre a rede urbana e a área urbana e a área rural, faixa etária e sexo. A EJA é composta predominantemente pelos alunos com menos de 30 anos, que representa 62,2% das matrículas. Nessa mesma faixa etária, os alunos do sexo masculino são a maioria, representando 57,6% das matrículas. Aqui está o gráfico que apresenta essa diferença de masculino e feminino, né? Educação profissional, histórico. O número total de matrículas da educação profissional vinha apresentando uma queda nos últimos anos. No entanto, em 2018 houve um aumento de 3,9% em relação a 2017. E mostra o gráfico que mostra esse aumento da matrícula. Independência administrativa e localização da escola. De todas as etapas do ensino, a educação profissional é a que apresenta o maior número das matrículas da educação profissional estão principalmente concentradas na rede privada, com 40,5% das matrículas, seguida das redes estadual e federal, com 38,6% e 19,2% das matrículas, respectivamente. Aqui é o gráfico que mostra a diferença da zona rural e da zona urbana. Faixa etária e sexo. A educação profissional é composta predominantemente por alunos com menos de 30 anos, que representa 78,4% das matrículas, com exceção dos alunos com mais de 60 anos. Para todas as faixas etárias, existe uma predominância de matrículas de mulheres na educação profissional. Aqui é o gráfico que mostra essa predominância das mulheres na educação profissional. Bem, pessoal, essa foi minha apresentação. Agora a minha outra colega vai continuar com a apresentação do nosso grupo. Olá! A seguir será abordados os seguintes temas: avanço na educação especial, visão geral da docência dentro dos 3 níveis iniciais e o crescimento da educação infantil. Bom, dentro do ensino médio, em 2018, foram registradas 7,7 milhões de matrículas no ensino médio. O total de matrículas no ensino médio, ele segue uma tendência de queda nos últimos anos, e se deve tanto à redução da entrada proveniente do ensino fundamental, que é a matrícula do nono ano, no qual teve uma queda de 8,3% de 2014 a 2018, quanto também a melhoria do fluxo do ensino médio, que a taxa de aprovação do ensino médio ela subiu 3,0% de 2013 a 2017. Vamos falar um pouco sobre a visão geral sobre os docentes dentro dessa estatística. Que dentro do censo de 2018 se observa um número significativo, no qual é cerca de 2,2 milhões de docentes, e os quais a maioria se concentra dentro do ensino fundamental, e no qual é cerca de 1.400.716 docentes. Esse número de docentes nos anos finais sempre é superior ao dos anos iniciais. Os que atuam na educação infantil cresceu cerca de 17,4%,
Já no ensino médio, aumentou 0,7% em relação ao ano anterior, e no qual 2017. E no Brasil, conta que em 2018, cerca de 181.979 escolas de educação básica, que desse total a rede municipal é responsável por aproximadamente 2/3 das escolas, cerca de 60,6%, seguida da rede privada, que é 22,3%, conforme pode ser observado. Dentro da educação infantil. Dentro da educação infantil, nessa etapa se atuam cerca de 589,9 professores. Desse total, apenas 69,3% eles possuem nível superior completo, cerca de 68,4% ele tem um grau acadêmico de licenciatura e apenas 0,9% tem bacharelado. Dessa etapa, 8,1% estão com o curso superior em andamento e 15,8% têm curso de ensino médio normal, que é o considerado magistério. Ainda se identifica que 6,9% têm o nível médio ou fundamental completo. Desde 2014, se observa um crescimento gradual no percentual de docentes com nível superior completo, atuando na educação infantil, que passou de 62,5% em 2014 para 69,3% em 2018. O número de escolas que oferecem creche aumentou cerca de 17,4% no ensino fundamental. A principal rede responsável em oferta ao ensino fundamental é a municipal. No ensino médio, a rede estadual é a que dispõe número maior de escolas, cerca de 68,4%, seguida pela rede privada, com 28,9% das escolas. Sobre o ensino médio, em 2018 foram registradas 7,7 milhões de matrículas no ensino médio. O total de matrículas no ensino médio segue tendência de queda nos últimos anos, o que se deve tanto à redução da entrada proveniente do ensino fundamental. A matrícula do nono ano teve queda de 8,3% de 2014 a 2018, quanto à melhoria do fluxo no ensino médio. A taxa de aprovação do ensino médio subiu 3,0% de 2013 a 2017. Aqui, onde ele diz que a matrícula do nono ano teve queda de 8,3% de 2014 a 2018, isso mostra pra gente que, devido à necessidade de vários jovens hoje em dia, adolescentes de família de baixa questão financeira, que precisam trabalhar e assim, devido a isso, a precisão de trabalho para poder sustentar a sua família, ajudar nas despesas de casa, acabam abandonando o ensino fundamental e, consequentemente, não volta ao ensino médio ou às vezes volta mais na frente com mais idade. O Brasil conta em 2018 com 181.939 escolas de educação básica. Desse total, a rede municipal é responsável por aproximadamente 2/3 das escolas, 60,6%, seguida da rede privada, 22,3%, conforme pode ser observado no gráfico 44. Olá,
Eu me chamo Carla Caroline e eu vou falar sobre a educação infantil e o ensino fundamental no censo de 2018. Nos últimos 5 anos, as escolas que ofertavam pré-escola elas sofreram uma queda de 4%, enquanto que o número de creche tem aumentado gradualmente. De 2014 até 2018, aumentou 17,4%. Enquanto a estrutura disponível nas escolas de educação infantil, as que têm as piores estruturas são as municipais. Isso estava presente no censo. Então, o ensino fundamental. A primeira rede responsável tanto pela oferta dos anos iniciais quanto dos anos finais do ensino fundamental no Brasil é a rede municipal. 68,9% das escolas nos anos iniciais e 47% dos anos finais são ofertados pela rede municipal. As bibliotecas e salas de leitura no ensino fundamental, a disponibilidade é maior nas escolas federais, com 95,7%, e menor na rede municipal, só 40,1%. E os laboratórios de ciência também são maiores nas redes federais, 95,7%, já na municipal, só 3,4%. Os laboratórios de informática, 35% das escolas de ensino fundamental da rede municipal possuem laboratório de informática e 55,9% têm internet. Já nas federais, a presença desses recursos é de 95%. E o ensino médio? A rede estadual oferta 68,4%. Ela é que dispõe o maior número de escolas que ofertam o ensino médio. E, em seguida, pela rede privada, com 28,9% das escolas. E a participação das redes federal e municipal nessa etapa de ensino é muito pequena. A rede municipal oferta só 0,7% ensino médio, já a rede federal 2,0%.